Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gênesis capítulo de número 3. Livro do Gênesis, capítulo de número 3. Eu acredito que vocês não terão dificuldade de encontrar, mas eu quero aproveitar a oportunidade para, antes de ministrar, agradecer a Deus pelo privilégio de mais uma vez estar aqui para servir a essa igreja na qual, sinceramente, eu já me considero de casa. É sempre muito bom poder servir a vocês e eu gosto de pregar aqui, porque todas as vezes que eu prego aqui, todas as vezes que venho aqui, eu sempre sou muito bem recebido e a gente percebe uma atenção especial da igreja para com a palavra. E todo pregador gosta de pregar para a igreja que gosta de ouvir. Deus abençoe a vida de cada um de vocês e que vocês assim permaneçam. Deus abençoe a vida do pastor Denis, sua família, seu ministério, que o Senhor continue fazendo prosperar. Presbítero Ricardo, muito grato pelo convite. Deus abençoe sua família, seu ministério cada vez mais. Muito obrigado pela confiança. E também os demais obreiros que compõem o ministério local. Deus abençoe cada um. Muito grato pela receptividade carinhosa de sempre. Quem encontrou Gênesis 3, versículo 1 ao 7, diga amém. Terminada a leitura dos versículos 1 ao 7, nós faremos a leitura do versículo 21, 22 e 23. Se puder, por favor, deixar sem o fundo, eu agradeço, tá bom? Muito obrigado. Deus abençoe vocês. Eu admiro a mídia dessa igreja e estou gostando muito do som. Tá uma maravilha. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Versículo 21. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. Amém. Eu me recordo que o princípio da minha fé foi marcado por muitas dúvidas. E eu fui, até hoje sou, um cristão que questiona certas coisas na qual me deparo na Bíblia. A diferença é que hoje eu possuo uma maturidade que outrora não tinha.
E certamente alguns de vocês aqui questionam certas coisas e certos textos que vocês se deparam em suas leituras. E eu fui assim. Eu questionei várias coisas. Mas hoje eu compreendo que existe um limite da revelação de Deus em sua palavra. Existem coisas que Deus não revela em sua palavra, que Deus não dá respostas. E sempre que me deparei com questões que eu não encontrava uma resposta, eu compreendia que aquela questão era uma questão que Deus não queria que eu tivesse conhecimento no momento. É impossível você atentar-se para o livro do Gênesis e não fazer alguns questionamentos. Eu considero, junto com o Apocalipse, o livro do Gênesis um dos mais profundos de toda a Bíblia. E à medida que a gente vai meditando, a gente vai se perguntando: por que de fato Deus criou o homem? Qual era o objetivo de Deus? Deus, sendo onisciente, sabendo de todas as coisas, por que Ele permitiu que a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse no meio do jardim, se Ele sabia que o homem cairia mediante a tentação da serpente? São questionamentos que eu fui fazendo. E a gente vai descobrindo, conforme Deus revela nas Escrituras, que Deus fez o homem para governar e para ter um relacionamento com Ele. Deus estabeleceu nas Escrituras que Adão e Eva deveriam governar a terra. E Deus os cria para uma relação de intimidade, para uma relação de comunhão. E quando Deus, mesmo sabendo que o homem pecaria, erraria, ainda assim permite que a árvore do conhecimento do bem e do mal estivesse no meio do jardim, poderia Ele não ter colocado lá, mas Ele coloca simplesmente para dar uma opção a eles. Porque se eles não tivessem outra opção, eles não amariam a Deus de fato. Porque quando você não dá uma segunda opção, a opção sempre vai ser a primeira. Mas quando você coloca duas opções, dois caminhos a seguir, e a pessoa opta pela obediência, é porque eles amam a Deus. Então Deus permite que a árvore do conhecimento do bem e do mal esteja no jardim, porque Deus queria que eles amassem a Deus com a sua espontaneidade, com a sua liberdade de poder escolher outra coisa. Como foi que de fato aconteceu a queda? Como foi que o homem caiu? Eu consigo ver pelo menos dois erros que acontecem que fazem acontecer a queda. Havia somente um mandamento. Havia somente uma ordenança para eles dois. Vocês não devem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque se comerem, certamente vocês morrerão. À luz daquilo que nós temos que obedecer hoje, parece simples. É só um mandamento. E o detalhe é que Deus provê tudo aquilo que eles precisam. Havia muitas e muitas árvores no jardim que eles poderiam desfrutar. Inclusive a árvore da vida, que também ficava no meio do jardim. E essa árvore era responsável pela eternidade. E enquanto eles desfrutassem daquela árvore, eles viveriam para sempre. Mas o incrível de tudo é que, mesmo sendo só um mandamento, eles erraram. Através da astúcia da antiga serpente, por que não dizer Satanás. Ele manipulou Eva. E através da manipulação que ele efetuou contra Eva, esta levou o homem a errar também como ela errou. A queda acontece, em primeiro lugar, porque Adão não exerce o seu ministério de líder com eficácia. Quando nós observamos Gênesis, nós vamos perceber que a queda acontece em um diálogo
em que Adão está próximo, porque rapidamente após Eva comer o fruto, ela leva para Adão comer. Adão é líder, Adão recebeu a palavra, Adão percebe o diálogo, mas Adão não toma uma posição. Porque onde lideranças que têm que tomar posições não tomam suas posições, e onde não exercem os seus ministérios, Satanás derruba pessoas. Onde lideranças não conseguem ser eficazes nos seus serviços, nos serviços que deveriam prestar, Satanás destrói vidas. E foi isso que aconteceu. Ele não tomou a sua posição e não exerceu a sua liderança. Deveria ter cortado o diálogo. Um segundo erro que provoca a queda foi a desonra para com a palavra. Eles receberam a palavra, em primeiro lugar, Adão recebe a mensagem, recebe o mandamento. Você não pode comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ele foi eficaz em transmitir isso para Eva. Perceba que no texto, Eva prega para a serpente e fala exatamente com muita propriedade aquilo que ela havia recebido de Adão, a mensagem. Realmente foi assim, Deus disse que se fizermos isso, assim, vai acontecer isso. Ela prega, ela tem propriedade em transmitir, mas pouco teve propriedade em obedecer. De que adianta, pois, ter conhecimento, ter propriedade em falar a palavra, se não conseguimos muitas vezes obedecer? E Satanás não tem medo de crente que conhece a palavra e não pratica. Ele tem medo de cristão que conhece a palavra e a obedece. Isso é o que mete medo na serpente. Aqui aconteceu a queda. Aqui eles erraram. E muitas pessoas eu vejo se levantar e dizer que se porventura um dia tivesse um contato com Adão, dava-lhe um murro no queixo. Porque provavelmente, segundo a pessoa que diz isso, ela não teria caído. E eu preciso dizer que muitas vezes nós fazemos coisas pior do que o que Adão fez. E eu não tenho vergonha de admitir que muito provavelmente, se fosse eu no lugar dele, eu teria caído também. E quais são as consequências da queda? Eu não coloquei em ordem cronológica, mas eu vou destacar para vocês. Eles conheceram que estavam nus. Alguns estudiosos dizem que a glória de Deus os cobria, de forma que eles não percebiam as suas nudez. Isso corrobora com aquilo que Paulo escreve nos Romanos, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Uma outra consequência do pecado foi a dor multiplicada da conceição da mulher. Ela agora teria dores e dores fortes quando fosse dar à luz. Outra consequência do pecado foi a expulsão do jardim. Após a expulsão do jardim, destacando aqui para vocês as consequências, Adão teria que comer através do seu trabalho e do seu suor, não mais desfrutaria daquilo que era provido no jardim. A criação inteira foi afetada e Deus disse que maldita era a terra por conta do pecado deles. E ali então a terra produziria espinhos e abrolhos, ou seja, haveria na terra locais improdutivos, que o homem teria que batalhar, preparar o solo para poder regar e depois poder gerar algum fruto, alguma coisa. A união de ambos do casal, do primeiro casal, foi afetada. Gênesis capítulo 3, versículo 20, Gênesis 5, versículo 2, deixa claro isso. Porque Deus, quando se dirigia aos dois, chamava-os de Adão. Eva só recebe nome depois da queda, depois do pecado, porque a comunhão entre ambos foi afetada. Em sétimo, a consequência, ou a sétima consequência do pecado foi a perda da plenitude da imagem e da semelhança de Deus.
Muita atenção para você não entender que eu estou pregando heresia. Eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas após o pecado, após o erro que eles cometeram, a plenitude foi perdida. Como é que eu destaco isso? Em Gênesis capítulo 5, versículo 3. Adão vai gerar um filho e agora o filho que ele gera não é imagem e semelhança de Deus. É imagem e semelhança de Adão. Me entenda. O homem após o pecado ainda tem em si a imagem e a semelhança de Deus. Mas a plenitude disso ele havia perdido. Agora todos nós somos imagem e semelhança de Adão, o homem natural, perdão. É imagem e semelhança de Adão. E quando ele aceita a Jesus, aí sim, ele tem restaurado dentro dele a imagem e semelhança de Deus, mas ainda não por completo. Já já eu chego nesse detalhe. Em oitavo lugar, a oitava consequência do pecado foi a morte. Eles morreriam. Você já se perguntou por que você é tão inconformado com a morte? Você parou para perguntar ou para tentar entender o porquê você é tão preocupado com o dia que a pessoa que você ama vai morrer? Por que você é tão inconformado com isso? É a sua alma gritando pela eternidade que foi perdida no jardim. Nós não aceitamos a morte. A gente aprende a conviver com a dor de quem faleceu. Mas a gente não se conforma, porque a nossa alma grita por aquilo que nós perdemos no jardim, a eternidade. Para vocês não ficarem tristes observando só essas consequências, vamos observar o ato da misericórdia e do amor de Deus. O primeiro ato de misericórdia de Deus em relação ao homem foi privá-lo do jardim do Éden. Eu estou falando de escola bíblica. Quem vem para a escola bíblica sabe do que eu estou falando. A misericórdia de Deus se manifesta para com o homem quando ele priva o homem do acesso ao jardim. Porque se o homem em pecado tivesse acesso ao jardim, ele teria acesso à árvore da vida. E se ele em pecado tem acesso à árvore da vida, o seu pecado não teria perdão. Então Deus priva o homem do acesso ao jardim. Em segundo lugar, o ato de misericórdia e de amor de Deus está no versículo 21 que nós lemos. Deus se utiliza de peles de animais para cobrir a nudez de Adão e de Eva. E aqui nós temos o primeiro relato, até escrito de forma quase oculta, o primeiro relato de expiação de pecado da Bíblia, em que um animal é sacrificado, derramado seu sangue, para que as culpas do homem e da mulher sejam cobertas. Os obreiros estão entendendo o que eu estou pregando. É a primeira vez que Deus sacrifica um animal para que, através do derramamento do seu sangue, eles tenham as suas nudez coberta e também sejam purificados da sua culpa. Mas a partir daqui começa um ciclo vicioso. A expressão correta é círculo vicioso, perdão. A partir de agora, todas as vezes que o homem erra, tem que sacrificar um animal para ser perdoado. Porque em vez dele morrer pelo pecado que cometeu, derramando o sangue de um animal, ele vai ser purificado. O salário do pecado é a morte. No livro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, Deus estabelece para o seu povo que eles não comam e não se alimentem de sangue animal, porque o sangue é a vida do animal. E o sangue vai ser utilizado, principalmente escrito lá em Levítico, na purificação dos pecados do povo. Deus usando de misericórdia.
Afinal de contas, por que foi que Jesus se irou com os cambistas e comerciantes que estavam comerciando no templo? Porque eles perceberam que comercializar animais do templo era lucrativo. Por quê? Porque o povo ia para o templo adorar, e em busca de terem as suas culpas perdoadas, eles compravam animais para sacrificar. Os comerciantes perceberam o seguinte: esse povo precisa comprar animais. A gente tem pomba, tem cordeiro e tem boi para vender. Vamos vender lá no templo, porque é um local estratégico para vender. Exatamente por isso que Jesus se ira com eles. Porque fizeram da casa de Deus um comércio. Deus está estabelecendo aqui, repito, a expiação dos pecados através do derramamento de sangue. O problema é o seguinte: que o derramamento de sangue não transforma vidas. O derramamento de sangue sacrificial não muda e não molda caráter. Era algo repetitivo. Era algo que quase todo dia tinha que fazer. Porque o povo peca todo dia, a gente erra todo dia. Deus, se utilizando ainda mais da sua misericórdia, agora vai providenciar um sacrifício que não necessite de ser repetitivo. Tem alguém entendendo isso aqui? Não vai mais ser necessário toda vida que pecar procurar um animal para ser sacrificado. Não vai mais ser necessário toda vida que você sentir a culpa, você procurar um animal, comprar um animal, comercializar um animal para poder sacrificar em prol de que você seja purificado. Deus proverá para si o cordeiro. Aleluia. Quando João Batista estava pregando lá no Rio Jordão e batizando, Jesus apareceu e ele disse: eis ali o Cordeiro de Deus que retira o pecado do mundo. Aleluia. Jesus é o Cordeiro Pascal que remove as nossas culpas. Aleluia. O que me espanta observando tudo isso aqui é que nós não merecíamos nada disso. Eu sempre que estava anotando aqui tudo aquilo que Deus ia falando comigo, cada vez mais eu compreendia o que era a graça de Deus. E eu dizia: meu Deus, o quanto o Senhor me ama. Eu não merecia isso. A gente não merecia. E para você compreender melhor, a gente precisa entender aqui um paralelo entre a queda e a redenção. Para você entender melhor. No jardim, a serpente fez o homem cair. Na cruz, Jesus fez o homem se levantar. No jardim, nós merecíamos o inferno, mas na cruz, Ele nos concedeu acesso ao céu. No jardim, o homem queria ser como Deus, mas no processo da redenção, Deus se tornou servo dos homens através de Jesus. No jardim, o homem deu as costas para Deus. Na cruz, Deus estendeu a mão para aqueles a quem o rejeitou. Na cruz, a antiga serpente fere o calcanhar de Cristo. Na ressurreição, Cristo esmaga a cabeça da serpente. No jardim, o homem não assume a culpa diante de Deus. Na cruz, Cristo assume em si a culpa dos homens.
Isso aqui é a mensagem da cruz. O nome disso é Evangelho. O nome disso é amor de Deus. Mas a gente ainda tem alguns problemas aqui para resolver. E as consequências do pecado que aconteceram lá no jardim? Como é que fica? Eu falei para vocês aqui de pelo menos 8 consequências do pecado. Como é que ficam essas consequências? Eles perceberam que estavam nus, destituídos da glória de Deus. Não se preocupe. Através do sacrifício de Jesus no arrebatamento, nós receberemos um corpo glorificado. Mulheres, a dor da conceição, não se preocupe. Para onde nós iremos, Deus enxugará, Apocalipse 21, dos nossos olhos toda lágrima. Lá não vai haver morte, nem pranto, nem clamor e nem dor. E a expulsão do jardim, não se preocupe, em João 14 ele disse que está preparando um lugar melhor, que tem morada lá no céu, para a sua igreja, para aqueles que foram remidos pelo seu sangue. A criação foi afetada, a terra se tornou improdutiva. Deus prometeu em Isaías 65:17 que vai construir novos céus e nova terra. Essa promessa. Perdemos a plenitude da imagem da semelhança de Deus em nós. Não se preocupe. Em 1 João capítulo 3, versículo 2, ele disse que no arrebatamento nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Dentro de nós existe uma natureza caída. A Bíblia chama de velho Adão. A teologia chama assim. Por que é que nós temos vontade de pecar? Por que é que a gente tem vontade de fazer o que não presta? Por que é que a gente tem desejos que desagradam a Deus? Isso é a velha natureza dentro de nós. É a imagem e a semelhança de Adão em nós. No fundo a gente tem um pouco ainda, mesmo o homem natural, da imagem e semelhança de Deus. No fundo ele entende o que é certo e o que é errado. Mas se nós queremos viver plenamente, mais fortes do que essa natureza caída, a gente entrega a nossa vida para Jesus. O problema da natureza caída, como é que resolve? Não se preocupe. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Quando alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas tem outros problemas sérios aqui, que eu não falei ainda. Que é a morte e é o pecado. Deixa eu beber água para poder falar isso aqui, porque vai ser pesado. Deus abençoe as mãos e os pés que trouxeram essa água para mim. A morte e o pecado. Temos ainda 2 problemas gravíssimos para resolver. Não se preocupe. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 ao 57. Eu estou falando de todos os benefícios que a gente tem servindo a Jesus. E através de Jesus. Convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isso que é mortal se revista da imortalidade.
E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Calma aí, ainda tem um pecado. E o pecado? Aí vai bradar assim: onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele concede o caminho para a igreja vencer também. É impossível que nós vençamos todas essas consequências com as nossas próprias forças. Eu duvido quem é o cabra macho que consegue vencer isso aqui com as suas próprias forças. Se Jesus não tiver na tua vida, lembrei daquele louvor, se você soubesse cantar: não tente sozinho. É bonito, não é aquele louvor? Se eu cantasse bonito igual a minha mulher. Não tente, você não consegue. Se não for Jesus, na sua vida está perdido. Para finalizar, eu garanto que eu termino aqui. Esse relógio está caminhando devagar hoje. Existe uma lógica que é um regimento mundial. O mundo funciona assim. Para acontecer uma reconciliação, a pessoa ofendida é procurada pela pessoa que ofendeu. Alguém já pegou aqui? Alguém fez? Vixe. Alguém já pegou? Tem uma lógica. É contra a lógica eu ofendido procurar você para pedir perdão. Jesus disse que se você for ofertar e souber que um irmão tem alguma coisa contra você, volte lá, peça perdão, se reconcilie e depois você oferta. E é assim que funciona. Vocês conseguem compreender que, pela lógica, quem deveria procurar Deus para uma reconciliação éramos nós? A atitude deveria partir de mim. O posicionamento deveria acontecer da minha parte. Mas Deus nos ama tanto que a atitude primordial quem tomou não foi nós, quem tomou foi Deus. Vamos para a Bíblia? Só para você entender. Me entenda. Foi Deus quem criou o homem para ter intimidade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, foi Deus quem chamou Moisés na sarça. Deus querendo intimidade, procurando reconciliação, procurando libertar o seu povo. Foi Deus quem libertou o povo lá no Egito. Foi Deus quem procurou Jeremias e disse assim: Jeremias, desce a casa do oleiro, eu quero intimidade com você, eu tenho uma palavra para você e para meu povo. Não foi Samuel que chamou Deus de madrugada, foi Deus quem chamou Samuel. Não foi a mulher samaritana que procurou Jesus no poço de Jacó, foi Jesus que procurou a mulher samaritana. Não foi Zaqueu que convidou Jesus para ir à sua casa, foi Jesus que disse para ele: hoje me convém adentrar na tua casa. Não é os adoradores que procura Deus, é Deus quem procura os verdadeiros adoradores. Laodiceia, não foi Laodiceia que bateu a porta de Jesus, foi Jesus quem bateu na porta de Laodiceia. A verdade que eu preciso dizer é que dia após dia nós o rejeitamos. Nós damos as costas para Ele, ainda Ele tendo entregado tudo que entregou por nós. Nós o rejeitamos, mas Ele permanece dizendo para cada um de nós: eis que eu ainda estou na porta e bato. Se você quer ter intimidade comigo, é só abrir a porta.
O nome disso é graça, o nome disso é evangelho, o nome disso é amor de Deus. Eu estou pregando sobre a mensagem da cruz para vocês. Me responda uma coisa, a mensagem é bonita ou não é? A palavra, diga sim. É bonita. Tem gente precisando ouvir essa palavra, tem ou não? Com certeza. Por que a gente não prega? Eu vou falar para vocês uma dúvida que eu nunca consegui uma resposta. Eu tenho um entendimento vago. Eu tenho uma concepção à luz das Escrituras, uma resposta que me deixa incomodado e eu vou falar para vocês. Uma vez eu tentei pesquisar e tentei entender como é que uma pessoa que nunca ouviu o Evangelho pode ser salva. Como é que a pessoa que nunca vai ouvir a palavra de Deus pode ser salva? Existem teses teológicas, ou seja, suposições. E teve uma que me deixou incomodado, que foi a que eu mais aceitei. Que a pessoa que não ouve a palavra não tem como se salvar. Porque o Espírito Santo age através da palavra, é o Espírito Santo que convence o homem da justiça, do pecado. E se eles morrerem sem Cristo e não ouvirem a palavra, de quem é a culpa? Da igreja. Essa é uma das respostas mais aceitáveis que a gente encontra na Bíblia. Há pessoas que dizem, não, existe a consciência, se a pessoa tem uma consciência boa, ela pode ser salva. E para que foi que Jesus se sacrificou na cruz? Se a consciência pode salvar o homem. Se as obras não salvam. Essa mensagem aqui foi a mensagem que nos resgatou, foi a mensagem que nos alcançou. É por causa dela que estamos aqui. O meu objetivo de pregar isso aqui, Deus fez arder no meu coração pregar isso aqui para vocês. Porque muitas vezes a gente prega sobre um Cristo que se sacrificou. E se a pessoa perguntar por que ele se sacrificou? Jesus derramou o sangue dele na cruz para nos remir, mas por quê? Que significado tem isso? Por que ele tinha que morrer? Por que ele tinha que se sacrificar? Por que é que eu tenho que acreditar nele para não perder a minha eternidade? Para ter uma eternidade com Deus? A gente não deve olhar para Deus como um ser supremo, irado, que condena a humanidade. Uma pessoa certa vez perguntou como é que pode um Deus tão santo e tão justo permitir que a humanidade vá para o inferno. Um certo professor respondeu, como é que pode um Deus tão santo e tão justo conceder salvação para um povo tão pecador? Nenhum aqui, nenhum de nós merecíamos isso. Fique de pé em nome de Jesus, só mais uma vez. Maxwell, me ajuda aqui com a banda, tem um louvor que tu canta, mas que é bonito demais. Se eu soubesse cantar igual tu canta. Mas o dom Deus deu foi para tu, não foi para mim? Para sempre ele vive, ressuscitou. Rapaz, é bonito demais, principalmente vocês tocando. Aleluia! Aleluia! O hino diz que a terra estremeceu. A terra estremece porque a criação reconhece que houve um sangue novo sendo derramado na cruz do Calvário. Os sepulcros se abriram porque houve vidas que ressuscitaram através do sacrifício de Jesus. Esse hino é bíblico. Aleluia. Ó Deus, como tu és bom. Minha gente, pelo amor de Jesus, se você ouviu essa palavra e você não vai sair daqui com o coração mais grato, me diga que depois eu prego para você de novo, online.
Aleluia. O universo chora, Ó Deus, o sol se apagou e ali estava morto o Salvador. meu Deus, Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou e o peso do pecado ele levou. meu Deus, Levou. Meu pai abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. Oh, glória. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Oh morte, onde estás? O meu rei ressuscitou, ele venceu para sempre, exaltado é, para sempre adorado é, para sempre ele vive, ressuscitou e ressuscitou. eu gostaria de convidar você essa noite, que ouviu essa palavra, ela ardeu em seu coração, e você entende que hoje precisa ser remido pelo sangue de Jesus. Você, assim como eu, compreende que é um pecador necessitado da graça. Eu queria orar por você, eu queria que você aceitasse o perdão de Deus na sua vida. Lembrando que eu sou um cidadão que não insiste muito. Cadê você? Venha cá para nós orar por você. Tome essa decisão, responda à atitude de Deus para com você, assim como a maioria de nós aqui um dia respondemos ao chamado de Deus. Eterno Deus, maravilhoso Pai, esta noite nós compreendemos mais da Tua graça e do Teu favor sobre as nossas vidas. Nós ouvimos a Tua voz e tivemos hoje uma maior dimensão do quanto o Senhor nos ama. Permita que, Senhor, através daquilo que ouvimos esta noite, o nosso coração se inquiete mais em relação àqueles que ainda não ouviram a Tua palavra. Para que, Senhor, através do nosso posicionamento, da nossa vida, outras vidas também sejam alcançadas, abençoadas e transformadas pela pregação do Evangelho e pelo nosso testemunho. Abençoe a igreja de Lavras, abençoe, Senhor, o pastor, o ministério, abençoe esta cidade. Repreenda todo mal, todo principado, toda potestade que tem tentado ceifar muitas vidas. Que o nome de Jesus continue sendo propagado nesta cidade através dessa igreja. Que as colunas do inferno não resistam ao trabalhar do Senhor através da pregação da Tua palavra e através da ação da Tua igreja. Continua glorificando o Teu nome. Nós te pedimos em nome de Jesus.